multidões são alguns que vão crer, alguns que vão entender. E os que entenderem farão diferença. E os milhões que só ouvem, eu passei a minha vida tendo milhões e milhões andando atrás de mim aonde eu ia. Eu era o cara das multidões, dos milhões. E o que é que aconteceu com os milhões? Alguns milhares se converteram, mas os milhões continuaram inconversos, sem compreender, sem entender, apenas me idolatraram e se tornaram supersticiosos em relação a mim, como figura pública, quase adorada por muitos deles na sua ignorância total do Evangelho do Reino de Deus. Mas se eles todos que iam aos milhões me ouvir, que me assistiam aos milhões todo dia, por todas as mídias globais que eu tinha, tivessem se convertido, a igreja não teria se tornado essa coisa que a gente tem. Portanto, eu não creio em multidões, eu só creio no que possa acontecer no seu coração. No seu coração. É com você que pode ainda haver esperança. Mas se você olhar em volta e dizer, a minha igreja nunca vai mudar, então por que eu vou mudar sozinho? Cara, eu não quero nem saber de quantos queiram vir comigo. Jesus perguntou, depois que ele disse a um grupo de discípulos e a uma outra multidão que estava junto com os discípulos, lá está lá em João, no capítulo 6, ele disse, quem não comer, quem não beber, não comer a minha carne e não beber o meu sangue, significando dizer, quem não absorver a minha palavra, não beber do meu espírito, da minha vida, não terá vida eterna em si mesmo jamais. Aí eles começaram a arranjar uma desculpa. O que é isso? É um convite antropofágico? O cara agora está cometendo a heresia do canibalismo. O que ele está propondo? Eles sabiam o que Jesus estava dizendo, eles só não queriam entender o significado, porque se eles entendessem, eles teriam que se transformar, que mudar. E como Jesus disse, eles têm olhos, mas eles não querem ver, eles têm ouvidos, mas não querem ouvir, eles têm coração, mas não querem discernir, para que, porventura, não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e creiam com o coração e tenham que se converter. Eles não querem se converter. Por isso, eles vão sempre dizer que não entenderam. Por isso, o Evangelho nunca foi nem será para a maioria, o Evangelho é para alguns. Para alguns, sempre foi e sempre será. É por isso que eu não nutro e nunca nutri nenhuma ideia de que quando todo mundo dizia, meu Deus, nunca houve na história do Brasil, e naquele tempo eu ouvia isso nos Estados Unidos, na Europa, nos lugares mais variados, a gente nunca viu no século XX uma pessoa que não precisa gastar dinheiro nenhum para reunir milhões, milhares de pessoas de um dia para o outro, em qualquer estádio encher, e você faz isso sem prometer nada e o povo está lá. Mas eu nunca fiquei impressionado, eu sempre soube que no meio daqueles milhões eram apenas alguns milhares que iriam guardar a palavra, e dentre os milhares eram apenas algumas centenas que iriam encarná-la de verdade e pagar o preço, não importando as circunstâncias. Como a história me demonstrou cabalmente que era verdade. Eu não tenho essa presunção, como já disse e repito agora pela terceira vez, só hoje à tarde, de que seja assim nem no ambiente familiar. A gente tem que ter a paciência de ver filho a filho ir encontrando Deus no seu tempo, na sua hora. Eles podem até dizer que concordam contigo em tudo. Mas você só vai saber o que de fato aconteceu com eles quando eles derem um fruto dessa mutação real do Evangelho eclodindo de dentro para fora na existência deles. Dá para restaurar o sabor? Eu
quero te dizer o seguinte, do cristianismo não, esse é um caso perdido, cara. O judaísmo é um caso perdido, bicho. O islamismo é um caso perdido. Só dá para restaurar o sabor de pessoas, de indivíduos. Você pode ter sua vida restaurada, seu gosto refeito. Você que ficou cínico, sarcástico, incrédulo, foi tão manipulado que se tornou uma pessoa impermeável, que se tornou terrivelmente mais descrente do que o pobre ateu que se confessa assim, porque é nobre o bastante para não sair dizendo que crê em Deus sem ter tido nenhuma experiência ou qualquer que seja a convicção mínima interior de uma relação possível com Deus. Aí o cara, não tendo tido isso, prefere dizer, não, eu sou ateu, eu sou agnóstico. Esse está em estado infinitamente melhor do que os crentes que quiseram ser sal e acabaram virando pedreira cristã, pederneira sem gosto, sem vida, jactantes que só servem para ser a pedra apedrejante dos pecadores julgados na terra. Dá para restaurar o sabor de indivíduos. Não dá para salvar o protestantismo. Dá para salvar protestantes. Não dá para salvar o catolicismo. O Papa Francisco sabe disso. Dá para salvar católicos. Não dá para salvar o islamismo. Dá para salvar islâmicos, maometanos. Não dá para salvar as religiões. Elas já carregam a presunção de serem elas mesmas o mecanismo salvador. Por isso já existem em estado de cegueira perdida na sua sistematização de salvação. Mas dá para salvar qualquer indivíduo em qualquer lugar da terra que chegue com humus, com humildade, ensinabilidade, que tenha sensibilidade para se emocionar com a verdade, para desistir dos seus poderes malignos e se tornar manso em relação à verdade de Deus, dando razão a Deus, tendo fome e sede de uma vida melhor, de um mundo melhor para todo mundo, não só para alguns, não esperando que seja um projeto de governo, a misericórdia, ou que seja um projeto eclesiástico, a prática da misericórdia, mas sabendo que é um mandamento divino para mim, a prática da misericórdia, assim como foi um mandamento intestino, visceral, para o chamado bom samaritano, que não tinha teologia nenhuma, que era o herege dos hereges para os judeus dos dias de Jesus, e Jesus escolheu o maior de todos os hereges para se tornar a simbolização do cristão por excelência, que é o cara que vê o pobre caído, desvalido, assaltado, maltratado, esquecido e abandonado, e não passa distante, ao contrário, vai na direção dele, investe nele, o abraça, o levanta, o enxerga. É ele que enxerga. A multidão não enxerga, eu enxergo. Você enxerga.